A repetição com que és procurado não acontece pela tua raridade, mas sim pela facilidade em decifrar-te. Transmites disponibilidade antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada, muito antes de alguém te desvalorizar, te negligenciar ou te atribuir silenciosamente um papel ao qual nunca deste consentimento consciente. Algo dentro de ti já se inclinou para a frente. Prestas atenção desde cedo, adaptas-te rapidamente, detectas a tensão e moves-te para absorver. Isto aparenta ser sensibilidade, empatia, maturidade. Porém, ao nível psicológico, o que realmente existe é uma prontidão aprendida para carregar aquilo que não te pertence. A armadilha não reside no facto de outros te escolherem. A armadilha está em apresentares-te como alguém que pode ser escolhido de uma forma muito particular, como aquele que vai compreender, tolerar, explicar e permanecer presente mesmo quando a reciprocidade se desintegra. O custo não é apenas exaustão ou ressentimento. O preço mais profundo é que a tua identidade se organiza lentamente em torno de seres selecionados para papéis que exigem autoanulação. Aquilo que parece estar errado na tua vida não é aleatório, é o peso acumulado de seres repetidamente posicionado como estabilizador emocional, intérprete, recipiente. Podes dizer a ti mesmo que simplesmente atrais pessoas problemáticas, parceiros carentes, personalidades egocêntricas ou sistemas emocionalmente imaturos. Essa explicação mantém-te inocente, mas cego. A verdade mais precisa é que tens participado inconscientemente num padrão de seleção que recompensa a tua adaptação precoce e pune a tua diferenciação. Não és escolhido por seres forte, és escolhido porque facilitas que os outros permaneçam inconscientes. Aqui está o primeiro reconhecimento desconfortável. Ser escolhido tornou-se prova de valor, não conscientemente, não orgulhosamente, mas estruturalmente. Em algum momento inicial, ser necessário tornou-se mais seguro do que ser conhecido. Ser útil tornou-se mais confiável do que ser verdadeiramente encontrado. Quando alguém te seleciona romanticamente, profissionalmente, emocionalmente, isso desencadeia um alinhamento interno familiar. A tensão diminui, o propósito surge. O eu organiza-se em torno do serviço. É por isso que afastar-te mais tarde não é apenas doloroso, mas também desorientador. Não estás apenas a deixar uma pessoa ou papel, estás a desestabilizar uma identidade formada através da adaptação. Jung não localizaria este padrão na moralidade ou temperamento. Ele colocaria isto na arquitetura da psique, especificamente na maneira como o ego aprendeu a sobreviver dentro do seu campo relacional mais inicial. Uma criança que aprendeu que a harmonia dependia da sintonia, que o amor seguia a conformidade, que a segurança chegava quando o conflito era antecipado, não se tornou empática por virtude, transformou-se numa especialista adaptativa. A sensibilidade tornou-se uma ferramenta. A percepção tornou-se uma defesa. A psique aprendeu a examinar, ajustar e acalmar antes que uma ameaça emergisse completamente. O que parece compaixão na vida adulta, frequentemente começou como vigilância. É aqui que o papel repetitivo se torna visível. És repetidamente escolhido para segurar aquilo que os outros rejeitam: volatilidade emocional, insegurança, sentimento de superioridade, confusão, agressividade, dependência. Estes elementos circulam no campo relacional. Alguém precisa carregá-los. O inconsciente procura um recipiente. Apresentas-te como um, não porque queres sofrimento, mas porque a tua psique aprendeu cedo que carregar o peso emocional do ambiente garantia pertença. Este é o acordo oculto. Se eu segurar o que tu não consegues, não serei abandonado. Raramente é dito. Não precisa ser. Está incorporado na postura, tom, responsividade, tolerância. A projeção é o mecanismo que prende este padrão no lugar. Os outros sentem, frequentemente, inconscientemente, que podes metabolizar aquilo que eles não conseguem enfrentar. Projetam partes rejeitadas de si mesmo sobre ti: responsabilidade, consciência, profundidade emocional, até mesmo culpa. Tornas-te aquele que compreende, o que soa como elogio, mas funciona como atribuição. Com o tempo,
começas a identificar-te com a projeção. Acreditas que és o estável, o forte, o emocionalmente capaz. Esta autoimagem equivocada não é inflada, é sobrecarregada. Convence-te de que o teu papel é permanecer regulado enquanto os outros desmoronam, explicar enquanto os outros distorcem, permanecer presente enquanto os outros se retraem. É por isso que dinâmicas egocêntricas te encontram tão confiavelmente, não porque sejas fraco, mas porque estruturas egocêntricas requerem um regulador externo. A personalidade egocêntrica rejeita vulnerabilidade, vergonha, dependência e dúvida. Estes elementos precisam ir para algum lugar. São empurrados para fora, para um parceiro relacional que pode segurá-los sem colapsar o vínculo. Fazes isto bem. Explicas, justificas, contextualizas o comportamento deles. Assumes responsabilidade pelo clima emocional. A estrutura egocêntrica experimenta alívio. Tu experimentas esgotamento. E ainda assim permaneces, não porque gostes disso, mas porque partir ativaria um terror mais profundo. A perda do papel equivale à perda do eu. Neste ponto, a compulsão de explicar torna-se central. Não explicas porque não estás claro. Explicas porque a explicação é uma tentativa inconsciente de restaurar o equilíbrio. Se conseguires apenas fazer o outro compreender, se conseguires apenas clarificar a intenção, suavizar o impacto, traduzir emoção em lógica, talvez o relacionamento possa retornar a um equilíbrio tolerável. A explicação não é comunicação aqui, é apaziguamento. É um esforço para ser escolhido novamente no mesmo papel. O razoável, o paciente, aquele que não escalona. Repara no que é silenciosamente sacrificado neste processo. A tua raiva é adiada. As tuas necessidades são reformuladas como pedidos. Os teus limites são suavizados em negociações. Com o tempo, começas a experienciar uma perda difusa do eu. Não porque te falte identidade, mas porque a tua identidade foi moldada em torno da acomodação relacional. O ego organiza-se em torno de gerir os outros, em vez de expressar a sua própria trajetória. A individuação estagna, não por preguiça, mas por lealdade a uma antiga estratégia de sobrevivência. A origem deste padrão frequentemente reside no complexo parental, não necessariamente em trauma evidente, mas em assimetria emocional subtil. Um progenitor que estava sobrecarregado, volátil, deprimido, egocêntrico ou dependente recrutou implicitamente a criança para um papel regulador. A criança aprendeu a ler o humor, a antecipar mudanças, a tornar-se fácil. O amor tornou-se condicional à sintonia. O complexo materno ou paterno formou-se em torno da ideia de que a conexão requer adaptação. Relacionamentos posteriores simplesmente reativam este modelo. A psique não pergunta, isto é bom para mim? Pergunta, isto é suficientemente familiar para sobreviver? É por isso que o padrão se repete, mesmo quando há insight presente. A consciência sozinha não dissolve um complexo. O complexo tem gravidade emocional. Promete pertença em troca de autossupressão. Cada vez que és escolhido, o complexo é reforçado. Cada vez que permaneces mais tempo do que a tua integridade permite, ele aprofunda-se. A recompensa inconsciente é estabilidade. O custo consciente é autenticidade. Escreve autenticidade nos comentários se já terminaste de pagar este preço. O que começa a alterar o padrão não é linguagem de empoderamento ou trabalho de autoestima. É um reconhecimento preciso de função. Não és escolhido porque és especial. És escolhido porque desempenhas um serviço psicológico. Quando esse serviço é retirado, não dramaticamente, não punitivamente, mas silenciosamente, a dinâmica desestabiliza-se. As pessoas que dependiam do teu trabalho emocional experimentam confusão, irritação ou desligamento. Isto é frequentemente mal interpretado como rejeição. Na realidade, é o colapso de um contrato inconsciente. Aqui está a percepção crítica. O padrão não termina quando os outros mudam. Termina quando já não te ofereces como recipiente para aquilo que os outros recusam carregar. Isto não é um ato de agressão, é um ato de diferenciação. A psique começa a reorganizar-se em torno da autoridade interna, em vez da seleção externa.
Paras de perguntar como posso servir melhor aqui. Começas a perguntar o que é meu e o que não é. Esta pergunta não surge como uma declaração, surge como uma investigação contínua. Não é confortável, não se resolve rapidamente. Requer que permaneças na incerteza, sem recorrer à adaptação como solução. A resistência interna a esta mudança é considerável. A psique identifica-se com o padrão antigo. Sem ele, há desorientação. A sensação de propósito que vinha de ser necessário desaparece. O eu parece vago, menos definido. Isto não é patologia, é transição. O corpo frequentemente sinaliza a mudança antes da mente a reconhecer. Podes notar cansaço inexplicável, irritabilidade ou falta de motivação. Não é depressão. É a liberação do esforço adaptativo constante. O sistema nervoso estava habituado à hipervigilância. Agora, precisa aprender a operar sem ela. Os relacionamentos existentes frequentemente entram em crise neste ponto. Os outros sentem a mudança antes de a poderes articular. O que antes parecia cuidado, agora parece ausência. O que antes parecia compreensão, agora parece indiferença. Estas percepções não são necessariamente incorretas. Retraíste um investimento emocional que mantinha a dinâmica estável. A raiva que surge nos outros não é sobre ti pessoalmente, é sobre a perturbação de um sistema que dependia da tua função. Aqui é onde muitas pessoas recuam. A culpa surge. Tu questiões se estás a tornar-te egoísta, frio, menos compassivo. Estas perguntas são legítimas, mas frequentemente prematuras. Antes de poderes avaliar se estás em equilíbrio, precisas primeiro estabelecer onde está o teu centro. Não podes saber se estás a dar demasiado pouco até saberes quanto é realmente teu para dar. A sombra torna-se relevante aqui de uma forma diferente. Anteriormente, a sombra continha raiva e desejo de autonomia. Agora contém egoísmo, indiferença, a possibilidade de que possas decepcionar os outros. Estes elementos não são intrinsecamente negativos. Tornam-se sombra porque foram rejeitados cedo. Permitir que estas qualidades surfem conscientemente não significa agir sobre elas indiscriminadamente. Significa reconhecê-las como parte da psique completa. O egoísmo tem uma função protetora. A indiferença preserva energia. Decepcionar os outros permite-lhes enfrentar a sua própria responsabilidade. Estas percepções não conduzem à crueldade, conduzem ao discernimento. Os outros começarão a relacionar-se contigo de forma diferente. Alguns recuarão, alguns criticarão, alguns responderão com curiosidade genuína. Estas respostas são informativas. Mostram-te quem estava relacionado contigo como pessoa e quem estava relacionado contigo como função. Esta distinção pode ser dolorosa de ver. Relacionamentos que pareciam profundos revelam-se como transacionais. Conexões que acreditava serem mútuas revelam-se como unilaterais. Esta consciência não é cinismo, é clareza. Não precisas terminar todos os relacionamentos que não cumprem um novo padrão. Alguns podem renegociar, outros podem não conseguir. A decisão de permanecer ou partir torna-se menos emocional e mais pragmática. Isto pode parecer frio para ti se estiveres habituado a tomar decisões com base em lealdade ou culpa. Na realidade, é só honestidade. Nesta fase, muitas pessoas tentam substituir o antigo padrão por uma nova identidade. O empata curado, o indivíduo com limites, o despeto. Isto é outra evasão. Mantém a identidade externalizada, meramente trocando papéis. A psique reconhece esta substituição e resiste a ela. O que é necessário aqui não é uma nova imagem do eu, mas a tolerância de não saber ainda quem és. A ansiedade que surge agora é mais silenciosa, mas mais profunda. Já não é o pânico do abandono, mas o desconforto da existência não estruturada, sem o feedback constante de ser necessário, escolhido ou dependido. O ego pede o seu espelho. Podes notar uma queda na motivação, uma sensação de apatia ou falta de direção. Isto é frequentemente mal interpretado como depressão. Psicologicamente, é descompressão. O sistema já não está sob tensão adaptativa constante e ainda não sabe como mover-se sem ela. É aqui que muitas pessoas se sabotam.
reentram em dinâmicas familiares para restaurar intensidade, provocam mal-entendidos para justificar explicações, oferecem ajuda onde nenhuma foi pedida. Estes movimentos não são falhas de vontade, são tentativas da psique de recuperar coerência. O antigo padrão, apesar de todo o seu custo, fornecia estrutura. A ausência de estrutura parece desintegração. Se não te apressares a resolver este desconforto, algo mais começa a emergir, um sentido mais rudimentar de preferência. Notas o que gosta sem explicar por quê. Notas irritação sem imediatamente traduzi-la em compreensão. Notas desejo sem procurar permissão. Estes sinais são fracos porque foram longamente ignorados. Não chegam como convicções, chegam como impulsos. Se os dispensas como egoístas ou imaturos, eles recuam. Se lhes permites espaço, fortalecem-se. Este é o início da identidade formada através de referência interna em vez de papel relacional. É frágil porque carece de reforço. Ninguém te elogia por isso. Ninguém te seleciona por isso. Na verdade, frequentemente passa despercebido. Essa invisibilidade pode parecer perda. É também o que permite desenvolver-se sem distorção. O inconsciente coletivo continua a exercer pressão aqui. Narrativas que equiparam valor com contribuição, bondade com autossacrifício e maturidade com trabalho emocional ressurgem internamente. Pode sentir que estás a tornar-te menos valioso, menos impressionante, menos bom. Estes sentimentos não são indicadores de regressão. São sintomas de retirada de um sistema de valores que recompensava o teu desaparecimento. A sombra agora muda novamente. Anteriormente, a sombra continha raiva e autonomia. Agora contém ordinariedade, a possibilidade de que não és excepcional na tua resistência, não és moralmente superior na tua tolerância, não estás unicamente equipado para carregar os outros. Esta percepção pode parecer humilhante, também te liberta de um padrão impossível. Já não precisas justificar a tua existência através de desempenho emocional excepcional. Os relacionamentos que se formam agora fazem-no sob condições diferentes. São mais lentos, menos dramáticos, menos intensos. Há menos urgência. Isto pode parecer decepcionante se a intensidade foi confundida com profundidade. Sem a necessidade de regular, há mais espaço para a mutualidade. Mas a mutualidade requer algo novo de ti. A disposição de ser afetado sem assumir controlo. É frequentemente aqui que os últimos vestígios da compulsão de explicar aparecem. Podes ainda sentir o impulso de clarificar-te preventivamente, gerir expectativas, garantir que não és mal interpretado. Se observares atentamente, notarás que este impulso surge não de mal-entendido, mas do medo de ser julgado sem recurso. No antigo padrão, a explicação garantia um papel. Na nova orientação, a explicação é opcional. Esta opcionalidade parece perigosa, porque remove a alavancagem. Quando te abstens de explicar, não estás a afirmar poder, estás a renunciar controlo. Permites que os outros respondam da sua própria estrutura, em vez da tua gestão. Isto revela compatibilidade rapidamente. Algumas pessoas respondem com curiosidade, outras com irritação, outras com retirada. Estas respostas são informativas. Mostram-te quanto o relacionamento dependia da tua regulação. Neste ponto, o padrão de ser repetidamente escolhido perdeu largamente a sua força. Não porque já não sejas empático, mas porque a empatia já não é o teu princípio organizador. Torna-se uma capacidade entre outras, não o eixo da identidade. Ainda podes sintonizar, ainda podes cuidar, mas já não és compelido a desaparecer para fazê-lo. A mudança não torna a vida mais fácil, torna-a mais precisa. Vês mais cedo quando uma dinâmica é assimétrica. Sentes mais cedo quando o ressentimento se teria formado. Desligas-te antes do esgotamento instalar-se. Esta eficiência pode parecer fria para aqueles habituados à tua resistência. Internamente, parece conservação. Há uma tristeza subtil aqui que não deve ser evitada. Podes lamentar a versão de ti que acreditava que o amor requeria sacrifício, que acreditava que ser escolhido significava estar seguro.
que acreditava que compreender os outros eventualmente resultaria em ser compreendido. Essa versão não falhou. Fez exatamente o que foi projetada para fazer. Manteve-te conectado quando a conexão parecia essencial para a sobrevivência. Não precisas rejeitá-la. Precisas parar de deixá-la dirigir a tua vida. Os complexos paterno e materno afrouxam ainda mais à medida que toleras decepcionar autoridades internalizadas. Podes notar que as consequências imaginadas da retirada nunca se materializam completamente. As pessoas podem ficar chateadas, podem mal compreender, podem partir. O mundo não colapsa. Esta evidência experiencial reescreve lentamente a equação inicial entre adaptação e sobrevivência. A psique aprende que a separação é tolerável. O que substitui o antigo padrão não é uma nova regra, mas uma nova sensibilidade. Tornas-te sensível a ti mesmo. Isto soa simples, mas não é. Requer permanecer com sinais internos que foram uma vez ignorados em nome da harmonia. Requer permitir que o desconforto persista, sem imediatamente resolvê-lo através de ação. Requer aceitar que algumas tensões não são tuas para gerir. À medida que esta sensibilidade se desenvolve, podes descobrir que és escolhido com menos frequência. Isto pode parecer rejeição, se ainda medes valor pela seleção. Com o tempo, começa a aparecer alívio. O silêncio que substitui o envolvimento constante não é vazio, é espaço. Espaço que estava previamente ocupado pelas necessidades, humores e projeções dos outros. Não há um ponto final triunfante aqui, nenhuma integração final onde todas as partes se alinham perfeitamente. O que há em vez disso é uma mudança na orientação. Já não perguntas como mantenho esta conexão como a tua questão primária. Perguntas o que está a ser pedido de mim aqui e é meu para dar. Esta pergunta não garante conforto, garante clareza. A clareza tem um custo. Estreita opções, termina certos relacionamentos, expõe compromissos que eram previamente invisíveis. Mas também termina a erosão silenciosa do eu que vinha de viver como uma função em vez de uma pessoa. O padrão termina não com empoderamento, mas com sobriedade. Vês que ser repetidamente escolhido não foi destino, não foi virtude, não foi especialidade. Foi um arranjo psicológico sustentado por adaptação, projeção e medo de autodefinição. Vês que a explicação não era comunicação, mas controlo. Vês que a empatia tornou-se um substituto para a identidade. Este ver não exige ação, altera a percepção. Uma vez alterada, a percepção não pode retornar à inocência. Notarás quando estás prestes a inclinar-te para a frente e desaparecer. Sentirás o antigo impulso de ser escolhido. Reconhecerás o acordo antes de concordares com ele. Podes ainda concordar às vezes, mas saberás o que estás a fazer. E essa é a posição final desta análise. Não resolução, não reasseguramento, não uma nova identidade para habitar. Apenas isto. O mecanismo que governava a tua vida relacional está agora visível. Já não opera no escuro. Quaisquer escolhas que se seguem já não serão inconscientes. Escreve desperto nos comentários se estás a quebrar este ciclo hoje.